Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo desse voo do Fala Sério. À medida que subimos aos céus hoje, vou contar alguns fatos pouco conhecidos e alucinantes sobre todas as coisas aeronáuticas. Desde a verdade por trás da comida ruim dos aviões, até como escolher o assento mais seguro que pode salvar sua vida. Aqui vão alguns dos segredos de voo mais malucos que nunca são contados aos passageiros. Preparando para o embarque. O embarque é realmente uma das partes mais estressantes em qualquer viagem de avião. Todos já estivemos lá. Você passa pela segurança do aeroporto, finalmente chega ao portão, apenas para ver uma enorme fila de passageiros esperando para embarcar no voo. O que a maioria das pessoas não percebe é que não há muito sentido em se apressar para entrar na fila, já que a maioria das companhias aéreas pré-atribui assentos específicos para os seus passageiros. Embora algumas empresas gostem de chamar os passageiros em grupos para o embarque, você não precisa necessariamente aderir a essa regra. Embarcar por último é a maneira mais fácil de minimizar a quantidade de tempo que você passa esperando a bordo. Então, supondo que sua bagagem de mão não seja tão grande e difícil de caber no armazenamento superior, não vai fazer sentido ficar em pé todo esse tempo, esperando infinitamente em uma fila para um lugar que já tem o seu nome nele. Ao embarcar no final, também há menos pessoas obstruindo a área do portão e da ponte de embarque, o que de forma geral deixa o processo muito mais rápido. Enquanto você espera, por que não dar uma olhada no seu cartão de embarque? O código alfanumérico de 6 dígitos que aparece na maioria dos cartões de embarque é chamado de registro de nome do passageiro, que é usado para identificar passageiros individuais, no caso de haver mais de um passageiro com o mesmo nome no mesmo voo. Esse código, que fica registrado no banco de dados dos sistemas de reservas informatizados, que contém os itinerários dos voos de cada passageiro, pode revelar muito sobre você, incluindo o dia que você nasceu e detalhes de contato. Essa é uma das principais razões pelas quais você nunca deve jogar seu cartão de embarque em uma lixeira pública. Entre outras coisas, o banco de dados ao qual esse código corresponde contém informações de cartão de crédito, detalhes do passaporte, assim como endereços IP se reservados online. Mas se um código conectando todas essas informações pessoais parece bem assustador, eu espero que você nunca encontre esse próximo código em seu cartão de embarque. Em algumas empresas, os passageiros que têm o código com 4S em seus bilhetes poderão passar por verificações de segurança adicionais. Mas por quê? Bem, a abreviação de Seleção de Triagem de Segurança Secundária. Esse código é adicionado aos cartões de embarque de passageiros que as empresas aéreas consideram suspeitos. Como todos sabemos, aeroportos levam a segurança bem a sério, e algumas coisas que podem parecer totalmente inocentes para nós podem ser vistas como bem suspeitas pelas empresas aéreas. Tickets de última hora, passagens só de ida ou compra de passagens usando dinheiro podem parecer um pouco estranhos para os caras do balcão de segurança do aeroporto. Então, tente não entrar em pânico se ver esse código no seu cartão de embarque. Isso é, se você não tem nada a esconder. Soluções marcantes. Os aviões, de fato, são peças de maquinaria bastante pesadas. É uma loucura pensar que uma aeronave comercial de tamanho médio tem um peso máximo de decolagem de mais ou menos 79.400 quilos ao todo, o que inclui 40.800 quilos de combustível, assim como 20.400 quilos dos passageiros, tripulação, mais a carga. Apesar desse tamanho, os aviões ainda podem ter alguns probleminhas no ar, muitas vezes devido a outras coisas que tendem a morar lá nos céus. Acho que não é necessário dizer que as colisões entre aviões e aves no céu nem sempre terminam bem. Pelo menos para o pássaro, é claro. Mas eles ainda podem causar alguns danos ao avião, ao atingi-lo em alta velocidade, como você pode ver aqui com esse avião da Turkish Airlines, que colidiu com o pássaro no ano de 2015. Felizmente os passageiros estavam todos bem, mas o pássaro? Nem tanto. Acontecem mais de 13.000 colisões com pássaros em aviões anualmente nos Estados Unidos. E às vezes são graves o suficiente para derrubar motores inteiros. E como você pode imaginar, paredes e cercas não são muito eficazes para manter os pássaros longe das pistas dessas aeronaves. Portanto, os aeroportos precisam ser bem criativos para evitar acidentes relacionados a pássaros. Um desses métodos, usado no Aeroporto Nacional de Reagan, na Virgínia, é disparar balas de canhões para assustar esses bichinhos emplumados do aeroporto. Enquanto alguns outros aeroportos tornam seu ambiente menos favorável aos pássaros, preenchendo lagoas e substituindo grama por cascalho. Enquanto isso, o aeroporto de Salt Lake City reduz o seu problema de invasores alados, usando porcos para fuçar e comer ovos de gaivota. Alguns outros aeroportos, como o aeroporto francês, Lourdes-Tarbes-Pierre-René,
Acendem as telas de LED com grandes pares de olhos arregalados para assustar as aves de rapina, o que funciona como se fosse um espantalho da aviação. Mas não são apenas os pássaros que os aeroportos precisam se preocupar. O clima extremo não é realmente uma coisa que você pode assustar com um par de olhos em LED de um espantalho. Tempestades de granizo são uma das condições climáticas mais perigosas para um avião e podem causar alguns danos realmente insanos. O nariz desse jato sofreu uma verdadeira pancada de pedras de granizo, que eram tão grandes quanto bolas de golfe, depois de voar em uma tempestade de granizo. As janelas estavam tão quebradas que os pilotos tiveram que pousar o avião quase completamente às cegas. Por algum milagre, nenhuma pessoa ficou ferida, além da conta bancária da empresa aérea, que teve que pagar pelos reparos. Tempestades de granizo são uma coisa, mas alguns passageiros nervosos também se preocupam com a possibilidade de um raio atingir o avião. Embora isso possa parecer altamente improvável, na verdade é estimado que cada avião da frota comercial dos Estados Unidos seja levemente atingido por um raio, pelo menos uma vez por ano. Embora isso possa parecer aterrorizante, na verdade não é tão perigoso quanto você pensa. Antes que aeronaves entram em serviço, elas passam por simulações de raios que testam a sua condutividade. Isso garante que os relâmpagos possam viajar sem ser interrompidos pela casca exterior do avião e voltar para o céu através de uma extremidade como o nariz ou a ponta da asa, deixando os que estão dentro totalmente ilesos, exceto por uma ou duas cuecas arruinadas. Descarte. Você já usou um banheiro de avião e de repente se perguntou: para onde será que você está despejando seus resíduos? Ao contrário da crença popular, os banheiros de avião não podem ser esvaziados no céu, mas é claro que alguns acidentes podem acontecer. Quando você dá a descarga no vaso sanitário de um avião, uma forte sucção puxa os resíduos usando apenas uma quantidade muito pequena de água. Isso é uma forma de economizar no peso e no espaço da aeronave, e o conteúdo viaja para um grande tanque de retenção cheio de desinfetante. No final de um voo, a mistura é sugada para um caminhão-tanque no aeroporto e depois é despejada. No entanto, o pedaço congelado de Smurf pulverizado que você está vendo aqui é composto daquele delicioso coquetel de dejetos humanos e um desinfetante líquido azul. E essa coisa incrivelmente nojenta foi encontrada caída no chão depois que caiu de um avião no ano de 2017. Houve pelo menos 27 desses incidentes documentados de meteoros de gelo azul desse tipo nos Estados Unidos entre 1979 e 2003. Incluindo a incidência de gelo azul caindo dos telhados e sob as pistas de pouso do aeroporto. Embora realmente não haja nenhum mecanismo que permita que os pilotos ou os comissários de bordo realizem de propósito qualquer tipo de brincadeirinha de cocô azul, às vezes acontecem alguns vazamentos na fossa séptica do avião. Então, se você encontrar um grande pedaço de gelo azul em seu quintal, pode confiar em mim quando eu digo que não é um picolé de mirtilo. Não dê uma lambida, por favor. Mas no tópico de banheiros a quilômetros de altura, aposto que você não sabia que existe um jeito secreto de destrancar o banheiro de avião pelo lado de fora. Da próxima vez que uma criança ficar trancada dentro do banheiro do avião, ou se você apenas gostar de ser jogado de um avião por ser particularmente aterrorizante com um estranho, você pode destrancar facilmente por fora, usando apenas um dedo. As fechaduras externas da maioria dos banheiros das cabines estão escondidas atrás de uma placa de banheiro de metal, como essa, para os comissários de bordo usarem em caso de emergência. Para abrir, é só levantar o sinal do banheiro, deslizar a maçaneta para a posição desbloqueada e depois correr antes que os comissários de bordo peguem você, pelo quão malandro você foi. Alimento para o pensamento. Todo mundo sabe que a comida em aviões é notoriamente horrível, mas você já parou para se perguntar o porquê disso? What's the deal with airplane food? As refeições a bordo são normalmente feitas em terra por instalações de catering industriais próximas ao aeroporto, e geralmente são preparadas entre 12 a 72 horas antes do voo pretendido. Ao contrário da crença popular, a maioria das refeições de avião não é congelada. Em vez disso, ela é resfriada e transportada para a aeronave para os comissários de bordo aquecerem e servirem a bordo. Algumas empresas aéreas de luxo têm até os seus próprios chefes e cozinhas a bordo, como os encontrados a bordo de alguns voos da Etihad Airways. Tudo isso realmente não importa, porque a comida no ar nunca vai corresponder aos restaurantes 5 estrelas no chão. Então, o que realmente faz a comida de avião ter um gosto tão ruim? Acontece que, na verdade, tudo se resume à biologia humana básica. Cabines de aviões podem ter níveis de umidade tão baixos quanto 10% enquanto estão no ar, o que é chocantemente ainda mais seco do que o deserto do Saara.
Quando os níveis de umidade estão tão baixos dessa maneira, nossas fossas nasais ficam tão secas que afetam nossa capacidade de saborear e cheirar. Depois de um pouco de tempo em uma cabine de avião, a capacidade da sua língua de provar sabores doces cai de 15% a 20%, enquanto sua habilidade de sentir sabores salgados são diminuídos de 20% a 30%. Em uma tentativa de combater essa situação, algumas empresas aumentam drasticamente a quantidade de sal e açúcar em seus alimentos. Então, você deve estar consumindo muito mais calorias dessa refeição a bordo do que você imagina. Se as refeições a bordo sem sabor estão deixando você meio para baixo, há uma coisa que você pode fazer sobre isso. Acontece que um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído é apenas o ingresso para tornar a comida e a bebida bem mais saborosas no ar. Estranhamente, estudos descobriram que o ruído de fundo alto pode realmente diminuir nossa capacidade de saborear a comida. Então, usar fones de ouvido com cancelamento de ruído para abafar o zumbido proveniente do motor do avião pode realmente ajudar nossos sentidos a voltar à Terra. Mas não são apenas os passageiros que têm problemas para mastigar quando se trata de comida servida no céu. Existem algumas regras bem específicas sobre o que os pilotos podem e não podem comer durante o trabalho. E por ótimas razões. Pilotos e copilotos são advertidos contra comer as mesmas refeições enquanto estão trabalhando, como forma preventiva contra a intoxicação alimentar mútua. Se algo estiver bem errado com a refeição de um piloto, deixando ele doente, o outro piloto pode assumir. Mas, no entanto, é uma hierarquia para pilotar a comida. Em algumas companhias aéreas, o piloto recebe uma refeição do menu da primeira classe, enquanto é provável que o copiloto vai receber algo da classe executiva. Aposto que isso torna o jantar bastante estranho. Cobras em um avião. Sendo responsável pela segurança de centenas de passageiros, não é de admirar que ser piloto de avião é frequentemente nomeado como um dos trabalhos mais estressantes do mundo inteiro. Embora o estresse do trabalho seja uma coisa, imagina só ter que passar horas preso em um pequeno cockpit e imagina que você está na presença de um copiloto que você realmente detesta. Bem, acontece que com tanta responsabilidade, evitar que pilotos trabalhem com alguém que eles não gostam é considerado na indústria uma questão de vida ou morte. Para ajudar a reduzir quaisquer tensões no ar, cada capitão, primeiro e segundo oficiais recebem uma lista de não emparelhar, na qual podem listar os nomes dos colegas de trabalho com os quais eles preferem não compartilhar o voo. As solicitações são enviadas por meio de uma programação mensal, e a lista aprovada de inimigos voadores é alimentada no sistema de agendamento da companhia aérea, o que impede que dois pilotos adversários acabem no mesmo cockpit. Embora possa parecer um pouco extremo, distrair-se com uma rivalidade no local de trabalho pode resultar em um acidente bastante grave, especialmente durante a decolagem e o pouso, onde mais atenção é necessária. Se ao menos colegas de trabalho agradáveis fossem garantidos em todos os trabalhos. O assento mais seguro. Ao contrário do que os filmes e programas de TV fazem você acreditar, as viagens aéreas, na verdade, são os meios de transporte mais seguros. E as suas chances de morrer em um acidente de avião comercial são de 1 em incríveis 3,37 bilhões. Apesar desses fatos, quase 1 em cada 3 americanos tem medo de voar, e esse medo levou muitos a se perguntarem: qual será o lugar mais seguro no avião no caso de um acidente aéreo? Na verdade, acontece que uma análise de dados com 17 acidentes de avião que aconteceram nos últimos 35 anos, realizada pela revista Time, descobriu uma resposta. A Time descobriu que, historicamente, aqueles assentos no terço traseiro de um avião tinham uma chance média de 68% de sobrevivência, em comparação com 62% na seção dianteira e 61% na parte do meio. Você pode pensar que um dos lugares mais seguros para se estar no avião seria um assento no corredor, pois esses assentos oferecem acesso mais rápido às várias saídas de emergência a bordo. No entanto, de acordo com os dados, os assentos no corredor na parte do meio da aeronave são o pior lugar para você ficar em caso de um acidente, com uma taxa de sobrevivência de apenas 56%. Enquanto isso, assentos do meio, especificamente perto da parte traseira do avião, são o lugar mais seguro para se estar e oferecem 72% de chance de sobrevivência a um pouso forçado. Eu gosto dessas chances. Vamos apenas esperar que nenhum de nós tenha que colocá-las à prova, nunca na vida. Segredos aéreos. Se você já sentou no assento de janela em um voo, deve ter notado um pequeno orifício bem na parte inferior da janela, não é mesmo? Embora seja bem pequeno, esse é um dos recursos de segurança mais poderosos do avião inteiro. Mas por que é tão importante assim?
Conforme a pressão do ar vai caindo, à medida que você voa mais alto, os aviões são projetados para manter a pressão do ar em um nível seguro e respirável dentro da cabine para as pessoas. Essa diferença significativa na pressão de ar coloca muito estresse físico nas janelas, de modo que elas precisam ser construídas particularmente fortes. Enquanto uma janela comum de painel único quebraria facilmente nessa altitude, as janelas dos aviões são compostas por 3 fortes painéis de acrílico. A parte externa é para manter os elementos do lado de fora e manter a pressão da cabine. Se algo acontecer com esse primeiro painel, o segundo painel funciona como uma proteção contra essas falhas. Aquele que está dentro da cabine, por sua vez, fornece uma linha final de defesa e mantém nossas mãos longe dos outros para evitar danificá-los. O pequeno orifício que mencionei, conhecido como orifício de sangria, está localizado no painel do meio, e seu objetivo principal é equilibrar a pressão do ar entre os painéis intermediário e externo. Isso também vai evitar que as janelas fiquem embaçadas ou congeladas, porque afinal de contas, uma das coisas mais legais de viajar no avião é olhar pela janela. Falando em interiores de aviões, você já se perguntou sobre aqueles pequenos triângulos vermelhos ou pretos que podem ser encontrados ao longo do interior das cabines? Na verdade, eles estão ali para permitir que a tripulação de cabine saiba qual janela vai dar o melhor ponto de vista para ver as asas da aeronave. Isso permite que eles verifiquem se há um problema com a asa ou o motor. Então, se você estiver sentado ao lado do triângulo, tente não ficar muito paranoico se um comissário começar a espiar por cima de você. Além desses sinais e ícones muito inteligentes, os sons também são usados no ar para manter as coisas funcionando como um relógio. A maioria dos passageiros regulares vai reconhecer esse som. Embora a maioria de nós saiba que isso geralmente é um sinal para voltar ao assento e apertar o cinto de segurança, na verdade pode significar muito mais. Embora cada empresa use os sinos de maneira ligeiramente diferente, existem alguns padrões usados regularmente que você pode ouvir em seu próximo voo. Um toque singular pode ser o piloto avisando os comissários sobre uma turbulência próxima, mas também pode significar que ele quer um cafezinho. 2 toques consecutivos geralmente significam que o avião ultrapassou a marca de 3 km, enquanto 3 ou mais toques podem indicar um problema um pouco mais sério. Como, por exemplo, um passageiro que está passando muito mal, ou então um aviso de turbulência extrema. Então fique atento, se os bips estiverem explodindo como o Darude Sandstorm, talvez seja hora de entrar em pânico, ou começar a dançar. Guerra de classe. Bebês chorando e assentos apertados, sem nenhum espaço para as pernas. Voar de classe econômica pode ser uma escada para o inferno. Enquanto isso, anunciado com assentos privativos, champanhe fluindo livremente, morangos cobertos com chocolate, blá blá blá. Não é surpresa que uma experiência de voo de primeira classe chegue à lista de desejos de muitas pessoas por aí. O serviço de luxo oferecido pela primeira classe pode parecer perfeito para obter aquele descanso necessário durante uma longa viagem. Mas o preço altíssimo realmente vale a pena? Bem, comparado à classe executiva, geralmente o segundo melhor tipo de passagem, parece que não. Existem alguns recursos que você acha que foram especificamente reservados apenas para passageiros de primeira classe, que estão realmente disponíveis em muitas seções de classe executiva. Tanto as cabines de primeira classe quanto as de classe executiva de muitas empresas aéreas recebem refeições de vários pratos de alta qualidade, às vezes até servidas com porcelanas finas e artigos de vidro, além de travesseiros e cobertores muito macios. Muitas cabines de classe executiva também oferecem pijamas de cortesia. Atualmente, muitas empresas aéreas estão investindo em maximização de seus serviços de classe executiva, com o objetivo de abandonar por completo a primeira classe, e algumas estão até olhando para cápsulas particulares de classe executiva. Realmente, a única diferença notável entre os dois é que a primeira classe oferece um assento um pouco maior, que às vezes vem com sua própria suíte privativa, além de alguns itens extras disponíveis no menu, como champanhe e whisky. No entanto, a enorme diferença de preço não reflete a diferença mínima de serviço. Em média, um bilhete de classe executiva custa cerca de 2 vezes mais que um assento de classe econômica padrão, enquanto para a primeira classe, você vai estar voando até 6 vezes o valor pago por uma tarifa de classe econômica. Acho que prefiro economizar o dinheiro e fazer um upgrade de quarto de hotel no meu destino. O que você acha? Deixe o like para a primeira classe, ou então se inscreva, se você prefere um hotel super chique. Ou então, por que não pegar os dois logo? Afinal, você está de férias. Dorminhocos do céu.
Voos de longa distância podem ser ruins o suficiente para passageiros, mas você já se perguntou como comissários de bordo sempre parecem tão alertas e animados? Bem, da próxima vez que você embarcar em um voo de longo curso, fique de olho em uma porta misteriosa que se parece mais ou menos com isso. Embora possa parecer um armário de armazenamento simples e antigo, essas portas levam a uma sala completamente secreta. Ao subir um lance de escadas incrivelmente estreito, os comissários de bordo vão chegar ao que é conhecido como compartimento de descanso, que é especialmente reservado para a tripulação de cabine obter um merecido descanso. Esses compartimentos geralmente podem ser encontrados em áreas superiores de uma aeronave de longo curso, um na parte de trás para comissários de bordo e outro na frente para os pilotos. Cada cama vem com um travesseiro e edredom, assim como um cinto de segurança que deve ser apertado, caso o tripulante decida dar uma cochilada. Conhecidos pelos funcionários das aeronaves como descansos controlados, os comissários de bordo vão ter um tempinho designado para descansar, dependendo de cada voo, e vão ser acordados por seus companheiros de cabine por meio de um interfone quando o intervalo acaba. Algumas companhias aéreas mais sofisticadas, incluindo a Singapore Airlines, se certificam de dar aos membros da tripulação um gostinho do luxo, fornecendo essas cabines de luxo para que eles possam descansar, incluindo fronhas de seda nos travesseiros. Enquanto isso, os pilotos costumam ter os seus próprios aposentos privados na frente do avião, que geralmente possuem 2 espaçosos compartimentos para dormir, além de 2 assentos na classe executiva, um armário e um banheiro. Então, da próxima vez que você se perguntar para onde foi a adorável comissária de bordo que estava te servindo, ela pode estar bem acima de sua cabeça, flutuando na terra dos sonhos. Brincadeiras à parte, é de extrema importância que a tripulação de um avião, pilotos acima de tudo, tem que estar bem descansados, como demonstram algumas estatísticas muito chocantes. Por incrível que pareça, uma pesquisa da British Airline Pilots Association afirmou que 84% dos pilotos disseram que sua capacidade de pilotar um avião foi comprometida devido ao cansaço, e 56% realmente admitiram que adormeceram enquanto estavam no comando de um avião. Em maio de 2021, houve até um piloto que adormeceu por 40 minutos no ar em um voo comercial de Cairns para Redcliffe, na Austrália. E acidentalmente sobrevoou 112 km extras do destino antes de acordar. Felizmente, a maioria dos aviões comerciais tem piloto automático para manter coisas como a altitude. Portanto, os pilotos não precisam necessariamente estar sempre controlando a aeronave durante todo o percurso. Mas ainda é incrivelmente perigoso se eles acabarem adormecendo, no caso de emergências. E isso com certeza vai estar na minha lista de motivos para cerrar os dentes quando eu embarcar no meu próximo voo. Morte de voo. Embora não seja algo que gostamos de pensar, as pessoas morrem quase em todos os lugares, e às vezes isso pode incluir a 9 km de altitude. Embora seja incrivelmente raro, a tripulação de cabine deve estar preparada para o infeliz evento de uma morte em voo. Se um passageiro falecer durante o voo, a tripulação geralmente vai ter que esperar até que o avião chegue ao seu destino final para remover o corpo de dentro do avião. Às vezes, as companhias aéreas oferecem ao passageiro falecido um upgrade final e o levam para a cabine de primeira classe mais silenciosa. Se realmente não houver espaço para mover o passageiro falecido, a tripulação de cabine vai cobrir o seu corpo com um cobertor, depois de garantir que eles estejam afivelados para a segurança de outros passageiros. A Singapore Airlines fez melhor do que o velho método de escondê-los debaixo do cobertor e tentar não surtar, e lançou uma frota inteira de aeronaves com compartimentos especificamente instalados para guardar um corpo de tamanho médio durante um voo. Conhecidos como Corpse Cupboards, o que parece totalmente o nome de uma banda de death metal, esses armários foram especificamente instalados no modelo Airbus A340-500, o que faz sentido já que esses aviões fazem o voo regular sem escalas mais longo do mundo inteiro. Para ir de Singapura ao Aeroporto Internacional de John F. Kennedy, em Nova York, o avião leva mais ou menos umas 18 horas e 40 minutos. Eu com certeza iria preferir ter um armário de cadáveres assustador a bordo do que ter que ser a comissária de bordo perguntando aos passageiros de primeira classe se eles não se importam de ficar sentados ao lado de um cadáver por 18 horas. Senhoras e senhores, nós estamos no final do vídeo. Você tem alguma coisa aí para compartilhar conosco? Diz aí nos comentários abaixo. Obrigado por voar com o Fala Sério.